Tem uma coisa que acontece com quase todo mundo e que ninguém para nomear direito. O corpo está num lugar e a mente está em outro. Você toma banho pensando na reunião. Come o almoço pensando na conta que vence amanhã. Deita na cama pensando na briga de 3 dias atrás. Leva o filho para a escola pensando no boleto. Estuda pensando no cansaço. Descansa pensando em tudo que ainda falta fazer. E quando percebe, o dia acabou, a semana acabou, o mês acabou, o ano acabou, e a sensação que fica é de que não viveu nada de verdade. Só atravessou os dias no automático, como quem dirige um carro em estrada conhecida e chega no destino sem lembrar do caminho. Isso é mais comum do que parece. Pode olhar ao redor que você vai ver. As pessoas estão todas juntas e todas sozinhas ao mesmo tempo. No ônibus, no supermercado, no restaurante, em casa, corpo presente, mente viajada. E o pior é que ninguém ensinou a gente a viver de outro jeito. Ninguém sentou e disse: presta atenção no que você está vivendo agora, porque esse momento é único e nunca mais vai voltar. Esse momento exato, esse nunca mais vai existir. A gente cresce achando que a vida é algo que vai acontecer lá na frente, num dia especial, numa data marcada, quando alguma coisa mudar. E aí, a vida vai passando, e a pessoa vai passando pela vida. São coisas diferentes. Passar pela vida é estar presente no corpo, mas ausente na experiência. É comer sem sentir o gosto, escutar sem ouvir, abraçar sem sentir, dormir sem descansar, trabalhar sem produzir de verdade, descansar sem relaxar de verdade. É estar no chão, mas com a cabeça nas nuvens de um passado que não volta, ou de um futuro que ainda não existe. E é aí que mora o sofrimento de muita gente boa. Não é a vida que está pesada, é a mente que está em todo lugar menos onde deveria estar. A ciência tem um nome para esse estado. Os pesquisadores Matthew Killingsworth e Daniel Gilbert, de Harvard, conduziram um estudo que ficou famoso porque revelou algo que a gente sente, mas raramente vê com dados. A mente humana vagueia, ou seja, pensa em algo diferente do que está fazendo, em quase 47% do tempo acordado, quase metade do tempo. E o que eles descobriram sobre esse vagabundear mental foi ainda mais revelador. Independentemente do que a pessoa estava fazendo, quando a mente estava vagando, ela era menos feliz do que quando estava presente. Não importava se a atividade era agradável ou não. A presença, por si só, gerava mais bem-estar do que a ausência. Isso muda tudo como a gente pensa sobre felicidade. A gente busca a felicidade lá na frente, numa conquista, numa data, numa pessoa que apareça. Acha que felicidade é chegar em algum lugar, ter determinada coisa, quando aquela situação resolver. Mas felicidade não é lugar, não é coisa, não é pessoa. É um estado. E esse estado só existe em um tempo, o agora. Você não consegue ser feliz ontem, já passou. Você não consegue ser feliz amanhã, ainda não chegou. Você só consegue ser feliz hoje, nesse momento específico, nesse instante que está acontecendo enquanto você lê isso. Mas para entender por que a mente faz o que faz, é importante entender como ela foi construída. O cérebro humano é uma máquina de sobrevivência. E para sobreviver, ele foi treinado ao longo de milênios para fazer duas coisas: aprender com o passado e antecipar o futuro, remoer o que deu errado para não repetir, simular cenários futuros para se preparar para ameaças. Essas são funções essenciais. O problema é que essa mesma máquina, que foi muito eficiente nas savanas da pré-história, agora está operando no ambiente de 2025, com celular, redes sociais, notícias 24 horas, demandas infinitas. E o resultado é uma mente que nunca para de processar, nunca para de se preocupar, nunca consegue simplesmente estar. E a grande maioria das preocupações que a mente gera não vira realidade. Pesquisas sobre o tema mostram que mais de 80% das preocupações que ocupam a mente não se concretizam da forma temida. Mais de 80%. Pensa em quanto sofrimento isso representa. Em quantas noites de sono perdidas por coisas que nunca aconteceram.
enquanto os momentos de alegria atravessados pela sombra de uma catástrofe imaginária que nunca veio. A mente é uma máquina de inventar problemas. Ela cria cenário, monta filme, testa tragédia, e a pessoa sofre antes da hora por coisa que nem existe. Isso é pagar imposto para um problema que não chegou. Isso é morrer um pouquinho todo dia por uma morte que pode nem vir. Tem um exemplo que ilustra isso de forma que ninguém esquece. Imagina a pessoa almoçando. O arroz está quentinho, o feijão está no ponto, o prato está servido. Tem comida, tem teto, tem saúde para mastigar. Mas a cabeça não está ali. A cabeça está discutindo de novo aquela briga com o irmão que aconteceu no Natal passado. A cabeça está preocupada com aquele exame que vai fazer semana que vem. A pessoa termina de comer e nem sentiu o gosto da comida. Passou o momento e ela não estava lá. Comeu, mas não se alimentou, porque alimentar é mais do que botar comida na boca. É estar presente no ato de comer. Isso é o que acontece com a vida inteira. A gente vive sem viver porque o corpo está num lugar e a mente está em outro. E o custo disso não é abstrato, é concreto. São os filhos crescendo enquanto você estava no celular. São os pais envelhecendo enquanto você estava atarefado demais para ouvir as histórias deles pela milésima vez. São as refeições que passaram sem gosto, as conversas que passaram sem presença, os abraços dados no automático, os domingos à tarde que foram embora sem que você tivesse, de fato, aproveitado nenhum deles. O que se perde não é tempo, é vida. Tem algo que uma senhora de bairro disse uma vez que ficou gravado. Ela tinha perdido o marido faz alguns anos e contou assim: quando ele estava vivo, passava o dia brigando por causa de besteira, reclamava da meia no chão, do copo na pia, da barba por fazer, do ronco dele. E agora que ele se foi, daria qualquer coisa para ver aquela meia no chão de novo. Daria a aposentadoria toda para lavar aquela xícara suja mais uma vez. Essa história dói porque é verdadeira para muita gente. A gente só valoriza quando perde. E a gente só perde porque nunca prestou atenção enquanto tinha. Isso vale para os pais que ainda estão vivos e que a gente não liga, porque não tem paciência para ouvir a mesma história de novo. Um dia, a ligação não vai mais ser possível e a saudade vai chegar com aquela história que irritava. Vale para o filho pequeno que quer colo e é empurrado porque o celular está na mão. Um dia ele vai ser grande, vai sair de casa e esse colo não vai estar mais disponível. Vale para o corpo que ainda funciona e não é cuidado. Vale para o trabalho que sustenta e que só recebe reclamação. Vale para a casa simples que é sua e que você não enxerga a graça, porque está olhando para a casa dos outros no Instagram. A pessoa está cercada de coisas boas e não vê, porque a mente está treinada para procurar o que falta. E aqui é importante entender algo que muita gente confunde quando ouve falar de presença. Viver no agora não é ser alienado. Não é fingir que os problemas não existem. Não é deixar de planejar o futuro, nem de aprender com o passado. Quem falar isso está equivocado ou não entendeu o assunto. Viver no presente é saber a hora certa de cada coisa. Quando for hora de planejar, você planeja com atenção total. Quando for hora de resolver um problema, você resolve com foco. Mas quando for hora de comer, você come. Quando for hora de brincar com o filho, você brinca de verdade no chão, no olho com o peito aberto. Quando for hora de dormir, você dorme sem ficar remoendo o dia. Você dá para cada momento o que aquele momento pede, sem misturar tudo numa salada só. A mente é como uma lente, e a lente que você usa define o mundo que você enxerga. Uma mente treinada para o passado enxerga o mundo com os olhos da mágoa, do arrependimento, da comparação com o que foi. Uma mente treinada para o futuro enxerga o mundo com os olhos da ansiedade, da antecipação, do medo do que pode vir. Uma mente treinada para o presente enxerga o mundo como ele é agora, com o que tem agora, com o que está disponível agora. E essa última lente, curiosamente, é a que gera mais gratidão, mais satisfação, mais bem-estar. Não porque a realidade muda, mas porque a percepção da realidade muda. Tem um ditado antigo que diz que a felicidade é como uma borboleta.
Quanto mais você corre atrás, mais ela foge. Mas quando você se senta em paz, ela vem e pousa no seu ombro. A gente vive correndo atrás de felicidade como quem corre atrás do próprio rabo. Acha que felicidade é chegar em algum lugar, que é quando o salário aumentar, quando a casa estiver quitada, quando os filhos crescerem, quando a vida melhorar um pouco. Mas a felicidade não espera por essas condições. Ela existe agora ou não existe. E o que faz ela existir agora não é a ausência de problemas, é a presença dentro dos momentos simples que compõem o dia. Existe uma pesquisa conduzida pelo gerontólogo Karl Pillemer de Cornell, que entrevistou mais de 1.500 pessoas com mais de 65 anos sobre o que mais arrependiam na vida. E entre os padrões que emergiram, estava algo que aparecia repetidamente: a sensação de ter passado demais tempo preocupado, ansioso, planejando o futuro, e de não ter aproveitado o presente enquanto ele estava acontecendo. Pessoas que olhavam para trás e diziam: passei anos esperando que a vida melhorasse, e quando melhorou, já estava esperando pela próxima coisa. Nunca parei, nunca percebi que estava vivendo. Esse padrão, documentado em centenas de histórias de pessoas no final da vida, é um aviso que a gente pode usar agora. E tem algo sobre o presente que vai além do bem-estar individual. Estar presente com as pessoas ao redor muda a qualidade das relações de uma forma profunda. Quando você escuta alguém de verdade com atenção total, sem estar pensando na resposta enquanto a pessoa fala, sem estar checando o celular, sem estar com a cabeça em outro lugar, o outro sente. Isso não é pequeno. Num mundo onde todo mundo está com a atenção dividida, dar presença total para alguém é um dos presentes mais raros e mais valiosos que existe. As pessoas querem ser ouvidas, não respondidas. E quem aprende a escutar de verdade muda a qualidade de todas as suas relações. O presente é o único lugar onde a vida existe de fato. O passado já não é. O futuro ainda não é. Só o agora é. Quando você está lembrando do passado, você está lembrando agora. Quando você está imaginando esse futuro, você está imaginando agora. Tudo acontece no agora. Não existe outro tempo. Isso não é poesia bonita. É um fato. E quando a pessoa entende isso não apenas com a cabeça, mas com o peito, uma paz diferente começa a aparecer, porque ela para de correr atrás do que não existe, para de esperar a vida começar. Para de achar que ela está em outro lugar. Percebe que ela está aqui o tempo todo, e sempre esteve. Mas entender isso intelectualmente é diferente de viver isso na prática. Saber que deveria estar presente não faz a mente parar devagar. E é aí que entra a palavra que é fundamental nessa conversa: treino. Não descoberta, não insight. Treino. Porque viver no presente não é um dom que umas pessoas têm e outras não. É um músculo. E assim como qualquer músculo, ele só cresce se você usar todo dia, com paciência, sem pressa, sem querer virar atleta de uma semana para outra. O que isso significa na prática é o que o próximo script vai explorar em detalhe. Mas a primeira coisa é reconhecer o ponto de partida. A mente vagueia, e isso é normal. A questão é o que você vai fazer toda vez que perceber que ela saiu. E essa questão tem uma resposta simples e ao mesmo tempo transformadora. Você volta, sem se julgar, sem se xingar, sem transformar a distração numa nova fonte de sofrimento. Você percebe que saiu e volta. Toda vez que você percebe que saiu e volta, o músculo da presença fica um pouco mais forte. A vitória não é nunca sair do presente. A vitória é perceber que saiu e voltar sem julgamento. E essa prática, feita 1000 vezes ao dia se necessário, com paciência e com firmeza amorosa, vai mudando, com o tempo, a forma como a mente opera. Vai criando um novo padrão. Um padrão de presença que antes não existia. Quando você chegar no fim da sua vida, não vai lembrar dos dias em que tudo deu certo. Vai lembrar dos momentos em que estava inteiro, do cheiro do café na casa da avó, da risada do filho brincando no quintal numa tarde qualquer, do abraço apertado de quem você ama depois de um dia difícil, do silêncio bom com alguém, só estando junto, desses momentos pequenos, simples que pareciam nada, mas eram tudo.
E esses momentos só ficam na memória quando a pessoa está presente para vivê-los. O que a gente atravessa no automático não fica, evapora, some, é como se não tivesse existido. E a sensação que fica é de que não se viveu direito, de que faltou alguma coisa. Essa coisa que faltou foi você mesmo estando inteiro nos seus próprios dias. Tem algo sobre o custo real da mente ausente que raramente é falado. Não é só o custo do sofrimento, da ansiedade, da preocupação com o que não existe. É o custo do que fica para trás. Os filhos crescendo enquanto você estava de corpo presente, mas de mente ausente. Os pais envelhecendo enquanto você estava atarefado demais para ouvir as histórias deles pela milésima vez. As refeições que passaram sem gosto, as conversas que passaram sem presença. Os abraços dados no automático, os domingos à tarde que foram embora, sem que você tivesse de fato aproveitado nenhum deles. O que se perde não é tempo, é vida. E vida não tem reposição. Existe também algo sobre a memória que é pouco compreendido. A mente não guarda o que atravessou no automático. Ela guarda o que foi vivido com presença. É como a diferença entre uma foto tirada com atenção e uma foto tirada distraído. Uma fica nítida, cheia de detalhes, cheia de emoção. A outra fica borrada, sem foco, sem vida. As experiências que a gente atravessa sem presença ficam borradas na memória. Ou não ficam, somem. E é por isso que muita gente chega numa determinada fase da vida com a sensação de que o tempo passou rápido demais. Não foi o tempo que acelerou, foi a presença que faltou. Tem também uma dimensão do presente que tem a ver com o corpo. O corpo existe sempre aqui e agora. Ele não tem passado nem futuro. Ele tem peso, temperatura, sensação, tensão, respiração. Tudo no corpo acontece no presente. E uma das razões pelas quais tantas pessoas vivem desconectadas do próprio corpo é exatamente porque a mente está em outro tempo. Dores físicas que são sinais de estresse emocional, tensão no pescoço e nos ombros, que é mapa do que a mente está carregando. Cansaço que não vem do esforço físico, mas da sobrecarga mental de estar sempre em outro lugar. Quando a mente volta para o corpo começa a ser ouvido. A relação com o tempo muda completamente quando a pessoa começa a treinar a presença. Uma das queixas mais comuns na vida moderna é a sensação de que o tempo passa rápido demais, de que o ano passou sem que nada de especial tenha acontecido. Mas pesquisas sobre percepção de tempo mostram algo fascinante. A mente percebe o tempo como mais lento e mais rico quando está processando experiências novas e detalhadas. Uma mente presente, que presta atenção nos detalhes de cada momento, experimenta o mesmo período de tempo como mais longo e mais pleno do que uma mente que atravessa os dias no automático. O dia fica mais comprido, o ano fica mais vivo, a vida fica mais longa, não em anos, mas em experiência. Há uma prática muito simples que pode ser inserida no fim de cada dia e que tem um efeito poderoso ao longo do tempo: o registro de 3 momentos de presença. Antes de dormir, a pessoa anota, mental ou fisicamente, 3 momentos do dia em que estava realmente presente. Pode ser algo pequeno: o sabor do café da manhã, a sensação do sol no rosto numa parada, a risada de alguém que amava. Não precisa ser grandioso, mas o ato de buscar esses momentos no final do dia treina o cérebro para notar mais momentos de presença ao longo do dia seguinte. E notar é o primeiro passo para habitar. Tem algo sobre a gratidão e a presença que caminham juntas e que é importante nomear. A gratidão genuína só é possível no presente. Você não pode ser grato por algo passado sem primeiro estar presente com a memória daquele momento. Você não pode ser grato por algo futuro sem projetar de onde está agora. A gratidão é um ato de presença. E a presença, quando praticada, quase invariavelmente gera gratidão. Porque quando você para, de verdade, de olhar para o que falta e começa a habitar o que está aqui quase sempre é mais do que o suficiente. Não perfeito, mas mais do que suficiente. E há algo sobre começar que é importante dizer com clareza. Não é necessário começar tudo ao mesmo tempo. Não é necessário mudar toda a rotina de uma vez.
implementar todas as ferramentas no mesmo dia, transformar a vida em semanas. Isso, como vimos, não funciona. O que funciona é escolher um gesto pequeno, um só, e praticá-lo com consistência por algumas semanas. Respirar conscientemente 3 vezes ao dia. Comer uma refeição por dia sem celular. Dar um abraço de 10 segundos antes de sair de casa. Um gesto pequeno, praticado com regularidade, cria uma nova trilha no cérebro. E essa trilha, com o tempo, vai se tornando o caminho natural. Tem algo sobre o sofrimento e o tempo que é fundamental entender. A maioria do sofrimento mental não vem do que está acontecendo agora. Vem do passado remoído ou do futuro temido. O passado já não existe fora da memória. O futuro ainda não existe fora da imaginação. O que existe agora, no presente, quase sempre é suportável. Uma conta atrasada existe agora como um número numa tela. O problema não está nesse número, está no filme que a mente cria ao redor. A humilhação imaginada, o desdobramento catastrófico, a vergonha futura. Quando a pessoa aprende a separar o que está acontecendo agora do que a mente está adicionando ao redor, a carga diminui de forma imediata. A prática de presença tem um efeito sobre a saúde física que é amplamente documentado pela medicina do estresse. O estresse crônico, que é em grande parte alimentado por uma mente constantemente em modo de ameaça, de preocupação, de antecipação de problemas, gera níveis elevados de cortisol no organismo. E cortisol cronicamente elevado impacta o sistema imunológico, o sistema cardiovascular, a qualidade do sono, o metabolismo, a cognição. Não é metáfora, é fisiologia. Uma mente que aprende a operar com menos ruminação e mais presença é uma mente que sinaliza menos alarme para o corpo. E um corpo que recebe menos alarme tem mais recursos para funcionar bem. Existe um conceito na psicologia budista, popularizado no Ocidente por Jon Kabat-Zinn, que é o de mindfulness, que em português pode ser traduzido aproximadamente como atenção plena. Kabat-Zinn passou décadas desenvolvendo e testando programas baseados em atenção plena para redução de estresse, e os resultados foram suficientemente consistentes para que hoje esses programas sejam usados em hospitais, escolas e empresas ao redor do mundo. O que ele descobriu, em essência, é algo simples. A atenção é treinável. E o treinamento da atenção, feito de forma sistemática e consistente, muda de forma mensurável como o cérebro processa experiência, estresse e bem-estar. E tem algo sobre a simplicidade do começo que merece ser dito. Não é necessário fazer um retiro de meditação, ler uma biblioteca sobre o assunto ou transformar a vida inteira de uma vez. O começo pode ser mínimo. 1 minuto de respiração consciente antes de dormir. Uma refeição por semana comida em silêncio. Uma caminhada por mês feita sem fone de ouvido, apenas com os sons da rua e a sensação dos pés no chão. Esses gestos parecem insignificantes, mas eles criam algo que não existia antes. Um ponto de referência interno. Um momento no dia em que a pessoa praticou estar presente. E esse ponto de referência, com o tempo, se multiplica. E o mais importante de tudo, essa prática não exige que a vida seja diferente para que ela comece. Não precisa de menos barulho, menos responsabilidades, menos urgências. Acontece dentro da vida que existe agora, com os compromissos que existem agora, com o tempo que existe agora. Uma respiração consciente no banheiro antes de entrar numa reunião difícil. Um momento de olhar pela janela sem pensar em nada por 30 segundos antes de pegar o celular. Um gesto de atenção genuína para a pessoa que está ao lado. A presença não precisa de condições perfeitas. Ela prospera exatamente onde você está, com o que tem, no momento que é esse aqui. Tem também algo sobre a identidade que merece ser dito. Quando uma pessoa começa a praticar presença com regularidade, algo muda na forma como ela se percebe. Ela para de se identificar completamente com os pensamentos que a mente produz a todo momento e em toda situação. Antes, um pensamento ansioso era ela sendo ansiosa. Um pensamento crítico sobre si mesma era ela sendo inadequada. Com a prática de presença, começa a emergir uma distinção entre quem observa e o que é observado.
A pessoa começa a perceber: estou tendo esse pensamento, mas eu não sou esse pensamento. E essa distinção, por pequena que pareça, é uma das mais libertadoras que a psicologia contemporânea conhece. Se esse conteúdo tocou algo em você, se nomeou algo que estava esperando para ser reconhecido, considere se inscrever no canal. Toda semana tem um assunto aqui, sempre baseado em pesquisa real, pensado com cuidado e voltado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério, de forma que respeita a inteligência e a vida real de cada um. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. E eu leio cada comentário. Me conta, em qual momento do seu dia você mais se pega viajando na mente e deixando de viver o que está acontecendo agora? Se algo do que foi falado aqui chegou em você, eu te convido a conhecer o método. Devagar, tudo muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a entender de onde vêm os padrões relacionais que se repetem, o que os mantém e como construir uma base interna que te permite navegar as relações de um lugar mais claro e mais inteiro. O link está na descrição desse vídeo. Vejo você no próximo vídeo.